Nesse vídeo eu discuto alguns aspectos da leitura da Bíblia na atualidade e como essa leitura tem influenciado a vida das pessoas. Discuto o uso do texto bíblico para exercer poder e influência sobre as pessoas e também sobre como nós devemos nos posicionar diante disso. Esse vídeo então interessa tanto a você que é católico quanto a você que é cristão e lê a Bíblia, mas também a você que não lê a Bíblia, mas que se sente incomodado com o uso do texto bíblico para fundamentar discursos opressores, como a gente tem visto por aí. Então fique aqui comigo. Seja para comentar um texto bíblico ou para comentar um livro da Bíblia, como eu disse, porque eu quero abordar aqui a nossa prática e as nossas atitudes após a leitura de um texto bíblico. A minha experiência de leitura me levou a perceber ao longo desse tempo que refletir sobre a Bíblia é muito mais do que pensar origem dos textos, contexto histórico, camadas redacionais, assim como durante muito tempo se fez. Ao longo de muito tempo, a interpretação bíblica era investigar sobre as origens históricas do texto. Só que eu não acredito que a gente deve parar por aí. É às vezes até um pouco mais fácil voltar para essa bolha e se contentar com esse tipo de interpretação do texto, mas o texto bíblico ele impacta no nosso modo de viver e de entender as coisas. Então, se nós nos dedicamos a esse trabalho de leitura, nós devemos estar, sim, atentos à prática que a nossa leitura bíblica desenvolve. Eu disse que esse não seria um vídeo só para católicos, mas esse é o lugar de onde eu falo e tenho que fundamentar o que motivou a produção desse vídeo. Provavelmente você está assistindo esse vídeo no final de setembro de 2020, e setembro, na Igreja do Brasil, na Igreja Católica, nós sempre celebramos o mês da Bíblia. O mês da Bíblia é celebrado desde 1947 e ele é motivado pela Igreja do Brasil com o objetivo que as pessoas possam se aproximar mais do texto bíblico, que as pessoas possam conhecer melhor o texto bíblico e assim fazer uma leitura um pouco mais adequada do texto da Bíblia, que é sim um texto difícil de ser lido, porque é um texto escrito há muito tempo, com objetivos bem específicos, que nem sempre a gente conhece. Então, a oportunidade do mês da Bíblia, do mês de setembro, é que a gente se aproxime sempre de um livro bíblico específico para que a nossa compreensão do texto bíblico vá sendo impulsionada aos poucos. E o livro escolhido para esse ano, para 2020, foi o livro do Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, que é o conjunto de livros da lei, a Torá dos judeus. E o Deuteronômio é um livro difícil de ser compreendido, principalmente para nós, os cristãos, porque ele traz um conjunto de leis e de preceitos bem específicos da cultura israelita. O livro do Deuteronômio é um grande discurso que Moisés proferiu antes que o povo entrasse na Terra Prometida. Acontece que a narrativa desse discurso é escrita pelo povo, provavelmente quando eles estão no exílio na Babilônia, 700 anos depois de terem entrado na Terra. Então, o discurso de Moisés é escrito no Deuteronômio 700 anos depois que ele foi falado verdadeiramente por Moisés. Então, quando o povo escreve, ele já dá a ênfase que ele deseja dar a partir do contexto que ele está enfrentando, a partir dos desafios que o povo está enfrentando naquele momento de exílio. Então, certas leis são enfatizadas porque respondem ao contexto histórico que o povo atravessa. Certas leis são enfatizadas porque haviam sido esquecidas e precisavam ser retomadas. Então, a compreensão dessas leis não pode ser levada por nós ao pé da letra, porque isso é sempre um risco dentro do texto bíblico. A questão da lei é uma questão delicada dentro da Bíblia e é aí que eu queria chegar com esse vídeo. Porque muitas pessoas, acho que talvez tenhamos aqui 2 tipos de leituras erradas do texto bíblico no que diz respeito a essas leis do Antigo Testamento. E essas posturas são as seguintes. A primeira delas é a de rejeição total dessas leis,
Algumas pessoas dizem que, como essas leis foram produzidas em num contexto histórico diferente do nosso, para uma cultura diferente da nossa, inclusive para uma religião diferente da nossa, então elas têm que ser desconsideradas. E isso é um problema, porque para nós que somos cristãos, é a primeira parte da revelação do Senhor dirigida ao seu povo. O segundo tipo de leitores desses textos é aquele tipo de leitor que quer levar tudo ao pé da letra. Então ele quer viver hoje todas aquelas leis da forma como elas estão escritas, não só no Deuteronômio, como também em outras partes do Antigo Testamento. Ambas as leituras são problemáticas porque, na verdade, a leitura saudável está no equilíbrio entre as duas. Nós devemos observar, sim, essas leis, mas devemos atualizá-las porque a nossa forma de enxergar o mundo, a sociedade e de compreender o ser humano já avançou muito desde o tempo em que Israel escreveu essas leis. No fim das contas, a Bíblia serve para regulamentar uma vida em comunidade. Quando o povo entrou na Terra Prometida, Moisés, antes de permitir que o povo entrasse, pediu que todo mundo parasse e fez esse longo discurso do Deuteronômio. Esse discurso que Moisés faz é para que o povo se lembre da lei antiga, da lei recebida no deserto, que nem era tão antiga assim, e entre na Terra Prometida com uma nova consciência. Todo o caminho do deserto é para que o povo transforme a sua consciência e não entre na Terra Prometida com a mesma consciência que existia lá no Egito. Então o povo vive muito tempo no Egito, acostuma-se com aquelas relações sociais, acostuma-se com a escravidão como se fosse algo normal, e antes de entrar na Terra Prometida, precisa passar por um caminho de deserto para mudar então essa concepção. Na verdade, o caminho no deserto faz com que o povo vá aprendendo a viver em comunidade, a viver em sociedade, a viver como o povo de Deus, aquele povo que estava sendo formado no Êxodo. E aí é muito interessante observar que, como Israel se configura enquanto povo nesse contexto, eles têm a liberdade como uma grande virtude dentro das suas organizações e do seu modo de viver. Isso porque o Deus que se revela a eles nesse momento é o Deus que se revela pela libertação, é o Deus que não suporta nenhum tipo de opressão. Então, quando o povo entra novamente na terra, a grande característica dessa nova consciência que eles precisam ter é a liberdade. Então, dentro da terra, não deve haver opressão. Então, para aqueles que pertencem ao povo de Deus, não deve haver nenhum tipo de opressão, de escravidão e nenhum tipo de dependência. É aí que se torna totalmente incoerente o uso do texto bíblico para legitimar discursos de opressão, sejam eles quais forem. E aí é por isso que eu disse que é necessário que exista alguma atualização dessas leis. Certas coisas que eram proibidas naquele tempo, hoje já são entendidas por nós de uma outra forma. E certas coisas que nem existiam naquele tempo, hoje existem e precisam ser rejeitadas por nós, porque são formas de opressão e de dependência que não condizem com esse ideal de liberdade que perpassa toda a Bíblia. Então eu acho engraçado que essas pessoas que se utilizam do texto bíblico para exercerem poder sobre outras pessoas, e isso é muito grave, a gente tem que reconhecer que isso realmente existe, elas se utilizam de algumas leis que estão escritas lá, leis restritivas e punitivas, tentando dizer que nós devemos viver essas leis ao pé da letra hoje, mas elas não se preocupam em viver ao pé da letra certas leis que não seriam muito possíveis hoje, que são leis relacionadas à justiça social, leis de atenção à viúva, ao pobre e ao órfão, que eram os marginalizados daquele tempo, e que eram leis possíveis, sim, de serem vividas hoje ao pé da letra. Seriam leis, inclusive, que seriam muito saudáveis hoje em dia. É o caso das leis que encontramos em Deuteronômio 15, um ano em que todas as coisas que se pegaram emprestadas são devolvidas, as terras são restituídas aos seus donos, os escravos são libertos, mas ela ficou esquecida no meio desse projeto de vivência ao pé da letra de certas leis israelitas. O Deuteronômio tem, então, uma forte mensagem social que é praticamente ignorada diante desses falsos moralismos que nós vemos por aí.
aos falsos moralistas interessam as leis de proibição e as leis de punição, sendo que, na verdade, lei para o judeu nem significa restrição e punição, como significa hoje para nós. A Torá, a lei, no hebraico, aproxima-se mais de uma instrução carinhosa, como a instrução dada pela mãe aos seus filhos. Então não tem esse caráter pesado de punição que tem para nós hoje. E aí, durante muito tempo, igrejas e organizações religiosas tentaram nos fazer acreditar que nós não podíamos ter um olhar crítico sobre a nossa sociedade, nem podíamos nos posicionar politicamente, porque isso seria uma grande ameaça. E não poderíamos fazer isso, portanto, como resultado de uma leitura e de uma reflexão a respeito da Bíblia. Acontece que a falta de consciência política e a falta de preocupação com questões sociais não é um acaso, mas é talvez um projeto. Interessa a muitas pessoas que nós não tenhamos consciência política e que nós não tenhamos consciência do que acontece ao nosso redor na nossa sociedade. Isso porque assim a gente não se organiza, isso porque assim a gente não se preocupa em lutar para transformar as coisas. Isso porque assim a gente continua votando em pessoas erradas e elegendo aqueles que não vão trazer benefícios para a nossa vida em sociedade. Isso porque a gente continua dessa forma comprando o discurso de algumas pessoas que encontraram no texto bíblico e no discurso sobre a Bíblia uma forma de se autopromoverem e de gerarem um enriquecimento absurdo, um enriquecimento próprio absurdo. E é aí que nós vemos o desenvolvimento de certas situações, por exemplo, relações de trabalho na atualidade que são extremamente opressoras, os recursos naturais do nosso país que vão sendo explorados e ameaçados por causa de governos ruins e gestões ruins, líderes religiosos que vão enriquecendo absurdamente às custas de fiéis pobres, instituições religiosas que vão ganhando inúmeros benefícios enquanto nós vamos ficando quietos. E aí o que me assusta e o que me deixa indignada é que por detrás disso está a Bíblia sendo usada para ganhar espaço político e ainda por cima sendo usada para legitimar discursos opressores. E muita gente se deixa levar por essas circunstâncias, aplaudindo um falso moralismo, aplaudindo um falso cumprimento da Sagrada Escritura, sem entender que, na verdade, é essa a abominação dos nossos tempos. Então, se lá nas leis do Antigo Testamento algumas coisas eram condenadas por serem abominações, hoje nós temos que ter a sabedoria de olhar para os nossos tempos e entender que as abominações são outras, e elas estão sendo, às vezes, aplaudidas por nós, escondendo-se atrás do texto bíblico. Porque esse conjunto de fatores que eu citei é que tem nos impedido hoje de vivermos bem em comunidade, em uma sociedade em que as pessoas sejam verdadeiramente livres e não dependentes de alguém ou de um sistema. Que não sejam dependentes, por exemplo, de uma forma de trabalho que as oprime e apenas as ajuda a sobreviver, sem terem muito tempo para se divertirem ou para pensarem ou para se organizarem a fim de transformarem a sociedade em que elas vivem. É difícil fazer uma leitura crítica da Bíblia e permitir que ela nos desinstale, porque hoje tudo que a gente quer é o conforto. E eu reconheço que às vezes uma leitura não crítica é muito mais confortável, uma leitura exclusivamente intimista, exclusivamente individualista é sim muito mais confortável para a grande maioria das pessoas do que essa leitura que nos faz olhar criticamente para o mundo em que nós vivemos. Então, onde eu quero chegar com toda essa discussão? Se você não está atento a todas essas questões, então você não está lendo a Bíblia de uma forma coerente com aquilo que ela sempre foi. Um livro de orientação para que o povo não reproduzisse estruturas opressoras que iam contra a identidade do próprio Deus libertador. Não estou dizendo que a sua leitura bíblica não vale de nada se ela te conforta e te toca, como tantas pessoas dizem. Mas estou dizendo que ela não alcança todo o seu potencial de transformação pelo seu intermédio. E aí, se você que está assistindo esse vídeo acredita que a Bíblia é a palavra de Deus,
você acredita também no reino de Deus e acredita que ele já pode começar a ser experimentado aqui em alguns sinais. Mas para você cooperar com a construção do reino de Deus aqui, precisa deixar a Bíblia te impulsionar a uma transformação que começa na nossa sociedade. Isso não é um vídeo de trago verdades para dizer que só eu tenho a chave correta da interpretação da Bíblia, porque tem muita gente por aí fazendo uma leitura muito coerente do texto bíblico e vivendo aquilo que aprende na leitura da Bíblia. Tem muita gente aqui na internet, inclusive, fazendo uma leitura da Bíblia muito coerente. Mas acho que o crivo para tudo isso, se você quer saber se você escuta alguém que tem uma leitura coerente do texto bíblico, é o tipo de reconhecimento que a pessoa tem ganhado. Se ela ganha reconhecimento pelos seus feitos de caridade, de serviço, de amor ao próximo, então sim, ela tem uma leitura bíblica coerente. Agora, se o reconhecimento dela se dá por fama e enriquecimento, então tem alguma coisa errada aí. E a gente precisa parar de dar crédito para esses tipos de leituras e para esses tipos de pessoas que só se utilizam do texto bíblico para exercerem poder sobre outras pessoas. Gente que diz que é a única que tem autoridade na leitura do texto bíblico, na verdade, não entendeu o texto bíblico direito e não pode orientar outras pessoas a lê-lo também. Esse é o primeiro vídeo do meu canal e talvez eu tenha sonhado com vários outros tipos de primeiros vídeos para postar aqui, mas certas circunstâncias não esperam. E se você achou relevante esse conteúdo, eu preciso da sua ajuda para que o YouTube e o Instagram também entendam que esse conteúdo é relevante e assim apresentem esse vídeo para outras pessoas. Então curte, compartilha, comenta. Se você está me assistindo no YouTube, se inscreve no canal e ativa os sininhos para você receber as notificações. E se você está me assistindo aqui no Instagram, não esquece também de seguir a página. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu te vejo em breve.